Graça e paz, amados. Graça e paz. Amém. Amém. Sem mais delongas, porque o horário não nos permite, abra comigo sua Bíblia, por favor. No livro de Josué. Livro de Josué, capítulo de número 23. Livro de Josué, capítulo de número 23 e o versículo de número 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Vamos ler de novo, eu vou ler e você repita, por favor. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos de promessas. O ser humano vive de promessas. Eu tenho certeza que todos nós já fizemos muitas promessas. E todos nós já recebemos muitas promessas. Algumas que nós fizemos, se cumpriram. Outras não. Outras que fizeram para nós, se cumpriram. E algumas não. Você quer ver um exemplo? Eu tenho certeza que você já passou por uma entrevista de emprego, e você foi entrevistado e você teve a certeza de que o emprego era seu. O examinador, aquele que estava te entrevistando, ele prometeu para você: pode deixar que até amanhã eu te ligo. E ele não ligou. Todos nós já fizemos muitos compromissos que não cumprimos. E muitas vezes já prometeram algo para nós que também não foi cumprido. Quantos aqui já prometeram algo e por qualquer motivo não cumpriram? Levante uma de suas mãos. Eu também. Quantos aqui receberam uma promessa de alguém e essa promessa não foi cumprida? Levante uma de suas mãos. Muita gente. Mas por que isso, Marcão? Porque fazemos promessas e muitas vezes ao fazermos as promessas, sabemos que não podemos cumprir. E por que fazemos promessas que nós temos a certeza de que não cumpriremos? Ou porque muitas vezes nos fazem promessas e essas promessas não são cumpridas? Porque nós que fazemos promessas e aqueles que nos fazem promessas são homens. E homem fala uma coisa hoje e fala outra amanhã. Homem diz uma coisa hoje e diz amanhã. Mas nós nessa noite não estamos falando de homem algum. Nós estamos falando do Senhor,
o Senhor Todo-Poderoso. Nós estamos falando daquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Nós estamos falando daquele que formou todas as coisas do nada, daquele que disse: haja e houve. E a palavra dele diz em Números, capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Havendo ele falado, não cumpriria, ou havendo ele dito, não realizaria. Talvez você tenha se decepcionado com o homem ao longo da sua trajetória. Talvez você tenha esperado promessas de homens ao longo da sua vida. Talvez você esteja esperando hoje uma promessa de homem que ainda não se realizou. Mas com relação ao homem, talvez você fique preocupado. Mas com relação ao teu Deus, não se preocupe, porque se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que tem dito ao teu respeito. Nós servimos ao Deus fiel. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Assim como o pão nos sustenta, assim como o alimento sustenta o nosso corpo físico, são as promessas de Deus, é a palavra de Deus que nos sustenta espiritualmente. Eu tenho certeza que nos últimos 7 dias, você fez pelo menos 21 refeições, 3 por dia. Café, almoço e jantar. Eu tenho certeza que você fez pelo menos isso. Mas quantas vezes, nessa última semana, você comeu a palavra de Deus para lhe sustentar espiritualmente? Quantas vezes nessa semana, e eu fico imaginando, se o nosso corpo fosse reflexo, se a nossa aparência física fosse reflexo da nossa alimentação espiritual, nós estaríamos magros ou gordos, nós estaríamos esqueléticos ou saudáveis. Não precisa responder quantas vezes você leu e quantas vezes você se alimentou da palavra essa semana, mas pense um pouco, Deus está falando com você nessa noite. Será que realmente você tem se sustentado da palavra? A palavra nos diz em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1: durante 40 anos o Senhor te guiou neste deserto, e te guiou para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, para que você soubesse e para que você entendesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquilo que nos sustenta, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos mantém de pé, é a palavra do Senhor. Não há fórmulas mágicas, não há os 10 passos para nos mantermos de pé espiritualmente. Não há fórmulas mágicas para crescermos espiritualmente. Só há um segredo: leia a Bíblia e faça a oração, como diz a música infantil. Não há segredos, mas nós complicamos tantas coisas. É por isso que o tema da palavra nessa noite é o discípulo e a palavra de Deus em sua vida. E como a palavra pode nos sustentar? Qual é o segredo que há na palavra? Qual é o segredo para que nós sejamos sustentados por ela, cheios do poder do Espírito, cheios da unção, e possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18. O primeiro segredo é: o seu prazer precisa estar na lei do Senhor. Diga isso para o seu irmão, por favor. O seu prazer precisa estar na lei do Senhor. O seu prazer precisa estar
na palavra de Deus. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ao seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu nunca vi alguém ter prazer em algo e ficar pouco tempo nesse algo. Pense num hobby. Pense em algo que você gosta de fazer. Você consegue ficar 2 minutos fazendo isso? Deixa eu lhe confessar meu pecado. Eu perco 2 horas da minha vida, Marcão, vendo o jogo do Vasco. Sei que vou passar raiva, sei que é uma tentação não sair da graça, mas eu vejo. E por incrível que pareça, não há problema nenhum em ver jogo do Vasco. O problema é ver o jogo do Vasco por 2 horas e gastar 2 minutos na leitura da palavra. O problema é ter mais prazer em ver o jogo do Vasco e você coloque o seu hobby. E você coloque Facebook, coloque o WhatsApp, coloque o que você quiser. O problema é termos mais prazer em algo que não gera nada para a eternidade. Algo que não ganha nada para a eternidade. Porque o que me consta não tem futebol na eternidade. Porque o que me consta eu não vou levar meu celular para a eternidade. Porque o que me consta não tem Facebook na eternidade. Algumas pessoas aqui já devem ter pensado: uau, não tem Facebook no céu? Eu não sabia. Mas eu perco tanto tempo consumindo algo que não me acrescenta nada, e esqueço da lei do Senhor, e esqueço da palavra de Deus. E quando vão me lembrar, fiz tanta coisa hoje, mas não li a Bíblia. Fiz tanta coisa hoje, mas não meditei na palavra. E aí sabe o que eu faço muitas vezes? Cuidado para não rir de você mesmo, como diz um amigo nosso. Senhor, me dê a sua palavra nessa noite. E leio. Não. O seu prazer precisa estar na palavra do Senhor. Tira esse verbo ter do seu vocabulário. Eu tenho que ler a palavra. Não. Ter que fazer algo é por obrigação. Eu tenho que acordar amanhã cedo para trabalhar, porque se eu não precisasse trabalhar, eu não queria acordar cedo. Quem quer acordar às 5 da manhã para trabalhar? Ninguém. Tira o verbo ter. Eu não tenho obrigação, eu não tenho que falar com a minha esposa, porque eu a amo. Eu não tenho que ouvi-la, porque é o meu prazer conversar com ela. E por que com Deus isso não acontece? E por que com Deus, e por que com sua palavra isso não acontece? O que o Senhor está falando para nós nessa noite é: estou te chamando para mais perto de mim. Estou te chamando para um relacionamento mais próximo de mim. Estou te chamando para a intimidade comigo através da minha palavra. Estou te chamando para revelações que eu quero lhe dar através da minha palavra. E a partir daí chegamos ao segundo ponto. Precisamos ser moldados pela palavra. Porque a partir do momento que somos atraídos por ela, a partir do momento em que chegamos mais próximo do Senhor e da sua palavra, a palavra de Deus começa a revelar quem nós somos. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não cesses
de falar do livro desta lei. Antes, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto está escrito nele, e então você será bem-sucedido em todos os seus caminhos. Nós estamos procurando bênçãos, nós estamos correndo atrás de bênçãos, nós estamos fazendo campanhas de bênçãos, e o segredo de sermos abençoados já está revelado na palavra de Deus: ouvirmos e seguirmos a palavra dele. Há muitos que leem a Bíblia para procurar erro nela. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Eu conheço muitos que leem a Bíblia para procurar incorreções na Bíblia. Mas o que Deus está falando conosco nessa noite é: leia a minha palavra para buscar erro na sua vida. E a partir do momento em que eu encontro algo na minha vida que não condiz com a palavra, o meu compromisso é abrir mão da minha vontade e dizer: Senhor, eu me submeto à tua palavra, molda-me segundo a tua palavra. Mas nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra, até que a palavra nos confronta. Nós seguimos a palavra até o momento da palavra nos confrontar. Falamos há pouco de dízimos e de ofertas. A irmã Ângela falou daquilo que ela vive, e a melhor coisa é falar do que se vive. E aí nós seguimos a palavra, seguimos. Aí quando chega em Malaquias 3:10, aí dízimo é da lei, aí dízimo não é para os dias de hoje. Você já ouviu alguém dizer que não se deve dar o dízimo e essa pessoa dar mais do que o dízimo? Você já viu isso? Geralmente alguém que diz que o dízimo não é para os tempos de hoje, é porque essa pessoa quer dar menos. Aí a minha pergunta é: se esta casa, se a obra de Deus dependesse da sua contribuição, ela manteria as suas portas abertas ou fecharia? Se essa casa ministerial dependesse apenas de você, ela manteria suas portas abertas, ela se expandiria, ou ela fecharia suas portas porque não teria dinheiro para pagar água, luz, funcionários e outras contas? Siga esse princípio. Muitas vezes nós encontramos uma moça dizendo o seguinte: estou conhecendo um rapaz que ele é uma bênção, só tem um problema, não é evangélico. Conhece gente assim? O que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Mas eu gosto. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Porque aquilo que a Bíblia diz é aquilo que eu tenho que fazer, e aquilo que a Bíblia não diz é aquilo que eu não tenho que fazer, porque a palavra é a nossa regra de fé e de prática. A minha vida, diga isso para o seu irmão, a sua vida precisa ser moldada pela palavra. E se a palavra nos confronta, se a palavra te confronta, submeta-se à palavra. Porque nós queremos bênçãos de Deus, mas não queremos obediência a Deus. Queremos que o Senhor nos abençoe, mas não queremos obedecer a sua palavra. Terceiro, confie na palavra quando tudo estiver contra o que ela diz. Confie na palavra. E a palavra nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a
palavra. Então eu tenho certeza que nessa noite a sua fé está aumentando. Só que quando nós entendemos e quando nós lemos essa palavra fé, nós entendemos que fé significa acreditar em algo. Fé não é isso. Fé no original grego não é acreditar em algo. Fé é confiar em algo. Ter fé em algo é confiar. Então o versículo 17 do capítulo 10 de Romanos deveria ser escrito na Bíblia judaica, está dito dessa forma: a confiança vem por ouvir. Mas não é ouvir de qualquer jeito, irmã Rose. O original grego diz ouvir com extrema atenção. Porque quando eu ouço com atenção, aquilo entra no meu coração. E quando entra no meu coração, eu sou mudado pela palavra. Porque conhecimento bíblico, meus amados, não se dá na mente, conhecimento bíblico se dá no coração. Decorar a Bíblia não significa conhecê-la. Conheço a Bíblia quando eu a vivo. Somente conheço a Bíblia quando eu vivo a Bíblia na minha vida. É por isso que há novos convertidos que conhecem mais a Bíblia do que quem está há 30 anos numa igreja, porque só conhece a Bíblia aqui, mas ainda não foi moldado pela palavra. Confie na palavra quando tudo estiver contra o que ela diz. Nós estamos vivendo um tempo em que nós buscamos sensações o tempo todo. Tudo é muito rápido. A comida é rápida. A internet deveria ser rápida. 4G principalmente deveria ser rápido. Relacionamentos são descartáveis. Tudo é rápido. Tudo é rápido. Tudo nós queremos sentir. Você quer ver um exemplo? Eu tenho certeza que você adorou o Senhor no período de louvor. Eu tenho certeza que você levantou as suas mãos. Eu tenho certeza que você sentiu a presença de Deus. E eu tenho certeza que enquanto você estava no momento de adoração, você sentiu um arrepio. E aí quando você sentiu o arrepio, você pensou: Deus está aqui. Só que a Bíblia não diz que Deus está aqui quando eu sinto um arrepio. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. A presença do Senhor não tem nada a ver com o que eu sinto ou deixo de sentir. A presença do Senhor está garantida na sua palavra, quando Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, aí Ele se faz presente. Você está entendendo isso? Paulo diz que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Nós vivemos por confiança. Evangelho não é sentimento, evangelho é confiança na palavra. Eu vivo o evangelho quando confio na palavra. Você está aqui porque você confia na palavra. Você um dia levantou a sua mão e aceitou a Jesus como seu Senhor porque você confia na palavra. Você confiou que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz no Calvário há 2000 anos atrás poderia purificar o teu pecado e carimbar o teu passaporte para o céu. Mas preste atenção, Deus está nos convocando nessa noite a confiarmos não só o nosso destino eterno na sua palavra, mas confiarmos todos os nossos dias na sua palavra. Isso é viver protegido. Isso é viver protegido. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes,
as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração e súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Preste atenção. Quando Paulo disse, não andeis ansiosos com coisa alguma, Paulo não estava com muito dinheiro no bolso. Paulo não estava num apartamento de frente para a praia de Copacabana. Paulo estava preso em Roma. E mesmo lá, acorrentado a um soldado romano, ele pôde dizer, não andem ansiosos com coisa alguma. E por que ele pode dizer isso? Pedro dá a resposta em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Diga isso para o seu irmão, por favor. Deus tem cuidado de você. Diga para outro irmão, Deus tem cuidado de você. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem cuidado de cada um de nós. Tem faltado alguma coisa? Não. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu sei que nós estamos vivendo momentos turbulentos. Eu sei que nós estamos vivendo momentos de crise. Mas a palavra nos diz que Ele tem cuidado de nós. Ele não tem permitido que nada falte. A sua mão está sobre as nossas casas, a sua mão está sobre as nossas vidas. Deus está conosco, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É por isso que nós podemos confiar quando a sua palavra é sim e quando a sua palavra é não. Porque Romanos 8:28 diz que todas, não algumas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa, o não que você recebeu hoje foi para o teu bem. O não que Deus te deu hoje foi para o teu bem. O não que você recebeu semana passada foi para o seu bem. Mas nós precisamos confiar na palavra dEle, quando em Isaías capítulo 49, versículos 15 e 16, ele diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho, de forma que não se lembre do seu filho que ainda está mamando? Mas ainda que ela venha se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti. O Salmo 27, versículo 10 diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus está te chamando nessa noite a descansar nos seus braços, a descansar na sua palavra. Eu me lembro quando eu tinha 4, 5 anos, e na casa dos meus pais havia uma varanda, ainda há uma varanda com um parapeito de mais ou menos 1 metro, 1,10 m, isso para dentro da varanda, mas aquele parapeito para fora, para o quintal, ele subia, o quintal era mais baixo, subia para 1,50 m, alguma coisa assim, e eu subia naquele parapeito, e meu pai ficava lá no quintal, e ele dizia assim para mim: vem, vem. E sabe o que eu fazia, meu irmão? Eu pulava. E vou te falar uma coisa: nunca meu pai me deixou cair.
Deus está te convidando nessa noite. Vem. Deus está te chamando nessa noite. Vem. Porque eu nunca vou deixar você cair. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, porque os que de antemão conheceu também os predestinou, para que eles sejam conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Porque os que de antemão conheceu também os chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também santificou, e aos que santificou também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, também o entregará com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, o qual ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a peste, a fome, o perigo, a espada, o frio ou a nudez? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade e nem uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga para o seu irmão, por favor: ninguém pode te separar do amor de Deus. Ninguém. 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 Nem o mundo, nem o diabo, nem ninguém. Você está na palma das mãos de Deus. Há um selo sobre a tua vida, comprado com o sangue do Cordeiro. A palavra diz em Efésios 1:13 que nós que cremos no Evangelho fomos selados com o Espírito Santo. E o original grego deste verbo selar significa exatamente marcar como propriedade exclusiva. Deus, quando colocou o seu Espírito em você, Ele estava te marcando como propriedade exclusiva dEle. E aquele que é propriedade exclusiva de Deus, diz a palavra, o diabo não lhe toca. Não lhe toca. Tudo que ele pode fazer é permissão de Deus. Como cantamos aqui, ainda que a dor me diga que não, eu sei que é por amor que você está me ensinando que sempre será Deus. Mas talvez você me diga, então por que eu estou passando por isso? Então por que Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? E a resposta é sempre a mesma. Porque Ele é Deus, porque Ele é teu Pai, e porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Nós estamos dentro do cristianismo, preste atenção nisso, e não do paganismo. No paganismo, eu ofereço algo para manipular a divindade. Eu ofereço algo para a divindade fazer algo por mim. Trago o amor em 3 dias, destruo aquela pessoa, fico rico,
fracos, deuses fracos. O nosso Deus é soberano, e nós somos servos, e nós nos submetemos à sua vontade, e nós cremos que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Ele é soberano, e eu sou servo. Quarto e último ponto: persevere na palavra de Deus, persevere nas promessas de Deus, persevere naquilo que Deus tem lhe dito. Paulo diz em Romanos 8:28, sabemos, quem sabe algo, sabe pela experiência. Paulo não era um simples teórico cristão. Paulo não é alguém que sabia simplesmente pela experiência de outro. Você quer um exemplo disso? Lá em João capítulo 9, Jesus está passando com seus discípulos e vê um cego de nascença, e os seus discípulos dizem: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus responde: nem ele nem pecou, nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Jesus cospe na terra, faz lodo, coloca no olho do cego e manda que ele vá até o tanque de Siloé. Ele chega até o tanque de Siloé, se lava e ele fica curado. E quando ele está curado, os seus vizinhos, aqueles que o conheciam, começam a dizer: será que é ele? Parece com ele. Não é ele, deve ser ele. E levam aquele cego até os fariseus. E os fariseus dizem: não, dê glória a Deus, esse homem que te curou é pecador. E aquele cego dá uma resposta lindíssima: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Quem tem uma experiência com Deus não se rende a teóricos. Quem tem uma experiência com Deus não se rende aos argumentos falsos daqueles que vivem um evangelho raso. Quem tem uma experiência com Deus diz: uma coisa eu sei, eu era assim, agora eu sou assim. Uma coisa eu sei, eu vivia no império das trevas, mas o Senhor me arrancou e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma coisa eu sei, eu ainda não sou tudo aquilo para o qual Deus me chamou, mas uma coisa eu sei, eu já caminhei algo em direção ao Senhor. E uma coisa eu sei, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Eu sei, eu sei, eu sei. Paulo disse isso lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Eu sei viver contente em todas as situações. Tanto sei ser humilhado, quanto sei ser exaltado. Tanto a ter fartura, quanto a ter necessidade. Em todas as situações eu já tenho experiência. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Deus está nos falando nessa noite está lá em Lamentações de Jeremias capítulo 3. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu não sei como Deus vai agir nessa situação, mas eu sei que assim como Ele agiu em outras situações na minha vida, Ele também vai entrar com a sua mão poderosa naquilo que eu estou vivendo. Eu sei que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que pode operar no presente. Eu sei que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre.
Eu sei que eu, Senhor, não mudo. Eu sei. E eu sei que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas na minha e na sua vida. Você se lembra de um companheiro de Josué chamado Caleb? Ele tinha 40 anos quando recebeu uma promessa de Deus: o Monte Hebrom vai ser seu. 45 anos se passaram, aquele homem já estava com 85 anos. E havia no Monte Hebrom gigantes. Mas aquele homem disse: assim como há 45 anos atrás eu tinha forças para ir à guerra, assim agora com 85 anos para conquistar a minha promessa, o Senhor tem me dado forças. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o tempo que passar, Deus ainda vai te dar força para viver a plenitude da promessa. Você se lembra de Abraão? Paulo fala isso em Romanos capítulo 4, versículo 17. Versículo 18. Abraão, crendo contra a esperança, ou esperando contra a esperança, creu que viria a ser pai de uma grande multidão, segundo aquilo que lhe fora dito. O que Deus está nos falando nessa noite: quantas promessas você tem? Quantos aqui têm promessas do Senhor? Eu tenho muitas promessas. Não importa quanto tempo passe. Talvez você tenha já se esquecido das promessas de Deus para você, mas Deus está te dizendo aqui nessa noite: oi, eu não me esqueço daquilo que falo. Você pode ter se esquecido, mas eu não me esqueço daquilo que falo. Você pode ter deixado para lá, você pode ter abandonado as minhas promessas, mas eu não jogo palavra em terra. Mas eu não desperdiço palavras. E preste atenção para terminarmos. Quando eu sou alvo das promessas de Deus, quando eu sou marcado pelas promessas de Deus, eu torno-me alvo do inferno. Quando Deus te marca com uma promessa, o diabo começa a pintar aquele alvo vermelho e branco. Você se lembra de desenho animado? E diz: é contra ele que nós vamos investir. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. O que Deus tem falado com você nessa noite? O que Deus tem te dito nessa noite? O Espírito Santo está me falando que há ministérios que estão sendo restaurados nessa noite. Há promessas que estão sendo reavivadas no teu coração nessa noite. Há famílias que estão sendo restauradas nessa noite. Sabe aquela promessa que Deus deu para o seu marido? E que você se esqueceu, e que você disse: Deus salva o marido de todo mundo, mas não salva o meu. Deus está falando com você: a sua vez está chegando. Aguenta mais um pouquinho. Eu queria te convidar para vir aqui à frente. Você que tem promessas de Deus, e você precisa de uma injeção de ânimo para viver promessas. Saia do seu lugar, por favor, eu já estou aqui. Você que tem promessas de Deus e precisa dessa injeção de ânimo, chegue mais, por favor. Chegue mais. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Saia do seu lugar. Vem aqui à frente. Deus está nos marcando nessa noite com a sua promessa. Deus está nos marcando nessa noite com a sua palavra. Saia do seu lugar, por favor. Saia do seu lugar, você que confia na palavra de Deus. Saia do seu lugar.
Saia do seu lugar, por favor. Saia do seu lugar, ainda há pessoas vindo, ainda há pessoas vindo. Deus está marcando pessoas nessa noite com a sua promessa. Venha mais à frente, por favor. Pastor, conduza-os, por favor. Venha mais à frente, ainda há espaço aqui. Venha mais à frente. Venha mais à frente. Ainda há espaço aqui. Venha, por favor, venha. Deus está marcando pessoas. Ministérios estão sendo restaurados nessa noite. Famílias estão sendo restauradas nessa noite. Casamentos estão sendo restaurados nessa noite. Deus está falando que há pessoas aqui que estavam a ponto de se separar, mas a palavra dele entrou no teu coração e te disse: não desista. Comece fazendo a tua oração. Vai por sua conta. Vai fazendo a sua oração. Faça a sua oração. Esse momento é você e Deus. E sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Pai, Pai, Abba, Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais penetrante do que espada de 2 gumes, a Tua palavra divide alma e espírito, a Tua palavra é poderosa, Senhor, a Tua palavra criou tudo o que existe. Senhor, em nome de Jesus, marca o coração dos teus filhos com a tua palavra. Marca o coração dos teus filhos com a tua promessa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos casamentos restaurados. Em nome de Jesus nós declaramos ministérios refeitos. Em nome de Jesus nós declaramos famílias abençoadas pelo poder que há na palavra de Deus e pelo poder que há na autoridade do nome de Jesus. Senhor, vem com tua palavra. Traga o teu povo para mais perto de ti. Traga o teu povo para uma vida de mais intimidade contigo. Traga o teu povo para um relacionamento íntimo contigo. Ah, Senhor, Tu és Deus de maravilhas. Nós não adoramos a pau, nós não adoramos a pedra, nós não adoramos a metal, nós adoramos ao Deus vivo. Nós não adoramos a um Deus que tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem pés e não caminham. Nós adoramos ao Rei dos Reis, nós adoramos ao Senhor dos Senhores, e nós te clamamos nessa noite: Senhor, ouça a oração do teu povo. Ouça a oração do teu povo, Senhor. Ouça a oração do teu povo. Ouça a oração dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.